Meu nome é Bruno Maranhão Siciliano, sou orientado pelo professor Igor José Mendes Lemes e o nosso trabalho para o CIUFLA é denominado Estudo Comparativo entre o método de amplificação dos esforços e métodos computacionais para avaliação dos efeitos de segunda ordem em estruturas de aço. Uma breve introdução, quando analisamos as estruturas, nós podemos fazer dois tipos de análise. As análises lineares consideram o elemento perfeito e indeformado, também chamado de análise de primeira ordem, e é representada pela figura esquerda. A gente consegue ver a estrutura indeformada e deslocada. As análises não lineares consideram os elementos imperfeitos e deformados, também chamados de análise de segunda ordem, e representados pela figura à direita. A gente consegue ver que a estrutura como um todo está deslocada inicialmente. É interessante ressaltar que os efeitos de segunda ordem eles amplificam as solicitações da nossa estrutura e em estruturas de aço, como a resistência do material é elevada, nós conseguimos trabalhar com seções reduzidas de alta esbeltez, ou seja, baixa rigidez. Conforme a gente diminui a rigidez da estrutura, os efeitos de segunda ordem são aumentados, amplificando mais ainda os esforços solicitantes. A NBR 8800 de 2008 traz um método aproximado para a consideração desses efeitos de segunda ordem chamado de MAES, ou Método de Amplificação dos Esforços Solicitantes. É um método aproximado e a gente tem também os métodos computacionais trazidos por softwares comerciais que trabalham com uma análise mais rigorosa, mais precisa, de forma que a gente consegue estabelecer comparações entre esses dois métodos de análise, para validação principalmente das imprecisões do método da norma. Nossa motivação e relevância. O mais, o método da norma, é um método aproximado, ele tem imprecisões inerentes, e essas imprecisões podem causar subdimensionamento, que representaria um risco à estrutura e aos ocupantes, ou um superdimensionamento, que tornaria a nossa estrutura antieconômica, porque não é viável também. Já o software, com suas análises mais rigorosas, com métodos mais precisos, servem de uma forma de confrontação dos resultados da norma, de forma que a gente consegue estabelecer comparações entre esses dois métodos e identificar os casos que o método da norma é impreciso. Os objetivos aqui são realizar um estudo aprofundado dos efeitos de segunda ordem em estruturas de aço, comparar o mais com métodos computacionais, determinar casos nos quais o mais perde precisão e criar uma base de consulta para o cálculo dessas análises de segunda ordem. Essa foi a estrutura modelada de 8 pavimentos. Então, nessa estrutura foi estabelecida a análise de segunda ordem pelo método da norma e pela análise computacional do software. Aqui é só um exemplo dos resultados que nós obtivemos como comparação, analisando dois pilares, um do térreo e um do último pavimento, onde a gente compara as solicitações para cada um dos tipos de análise, pelo mais e pelo software empregado. Na conclusão, os efeitos de segunda ordem foram empregados e estudados aprofundadamente. Foram determinados casos em que o mais perde precisão. Foi estabelecida uma relação de perda de precisão do mais com aumento de grau de locabilidade lateral da estrutura. Foi determinados casos que o mais é imprevisível. E foi criada uma base teórica do processo de cálculo do mais. Agradeço pela atenção e estamos dispostos a sanar dúvidas.